Oi, boa noite a todas e todos que estão aí em mais uma live do MT em Casa. E hoje nós temos aqui nossa ilustríssima convidada, Luana Soares. Daqui a pouco eu falo dela, daqui a pouco eu dou espaço para ela falar. Ela vai falar bastante, tem muita coisa para falar. Enquanto fazer uma abertura institucional aqui, enquanto vocês vão chegando aí para ouvir a convidada, na verdade, a parte principal, né, desse rolê aqui, que é a fala da Luana. E eu acho que é para isso que vocês estão entrando. Então, vamos lá? Boa noite a todas e todos. Meu nome é João Batista, para quem não conhece, para quem vai assistir pela primeira vez a live. Eu sou gerente educativo do Mais MT. Essa live integra o projeto Mais MT em Casa, que é uma programação desenvolvida pelo Museu de Arte Sacra, né, em função do período de isolamento, distanciamento social. A gente paralisou aí as atividades parcialmente, né, e continua só com as atividades online. O museu é um aparelho de cultura do governo do estado, né, que é uma das unidades museológicas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do estado de Mato Grosso, que é administrado por termo de parceria pela organização social Ação Cultural. O museu vem desenvolvendo essas atividades desde esse período em que paralisou parcialmente suas atividades, e não só as lives, mas temos outras atividades, né? A ideia, né, os temas das lives geralmente são selecionados considerando a pertinência cultural, educacional, social, e, sobretudo, são orientadas pelos princípios que norteiam nossa missão como instituição, que é preservar, divulgar e transmitir a memória, né? E ainda assim, e também divulgar os patrimônios ambiental, material e imaterial, além de refletir temas da atualidade, como a gente vira e mexe traz aqui, temas polêmicos que a sociedade está debatendo, e também a gente vai atrás aí das datas comemorativas também para pensar os nossos temas, pensar as nossas atividades. O tema dessa semana, eu encontrei ele no calendário, né? Dia 8 de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Elos Internacional da Comunidade Lusíada, e, obviamente, pensei aí nos principais, em um dos principais elos, né, talvez o maior dos elos, que é a língua que nos conecta a todos, né, nós temos aí 10 países que falam língua portuguesa, é a quinta língua mais falada no mundo, né, esse projeto, em certo sentido, ele vem, um projeto, né, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que veio aí justamente para isso, né, para lembrar desses elos e, sobretudo, da língua, né. Por essa razão, a gente decidiu homenagear esse patrimônio material tão importante, que é a língua portuguesa. E é isso. Hoje, né, ontem nós falamos com a professora Emma Marta, que falou sobre linguajar cuiabano, trouxe aí as influências Bororo na constituição do linguajar cuiabano, que é esse patrimônio estadual. Luana, hoje, nossa convidada, Luana Souza Soares, que é doutora em estudos literários pela Universidade Estadual de Mato Grosso, mestre em estudos de linguagem, área de estudos literários pela mesma instituição, pela Unemat, e graduadas em letra e habilitação em literatura pela Universidade Federal de Mato Grosso. É professora da Rede de Educação em Mato Grosso, extremamente ativa nas redes sociais. Quem procurar a professora no Instagram vai ver que todo dia ela posta vídeos sobre como escrever redação, como uma série de coisas, super educativo. Vocês aí que estão assistindo e que estão pensando no Enem, né? Acompanhem, sigam a professora Luana, vocês vão ter dicas preciosas aí que vão ajudar vocês com essa etapa. E ela atua nos seguintes eixos: poesia, literaturas africanas de língua portuguesa, negritude, oralidade, estética e estéticas negras. E o tema que ela escolheu, as literaturas africanas de língua portuguesa, oralidades e ancestralidades. Luana, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente está muito feliz, eu estou muito feliz com a sua participação aqui, porque eu sou um admirador, acho seu trabalho como educadora maravilhoso, sempre foi assim. Eu acompanho nas redes sociais e fico assim, claro, né, como educador também, a gente fica se inspirando nos colegas, né, pegando ali uma ideia ou outra, e você é uma dessas fontes para mim, né,
quando eu tenho algumas dificuldades com os meus processos educativos, eu vou procurar esses professores aí que eu admiro, que acho que desempenham muito bem o seu papel, principalmente à distância. Então, para mim é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e sou muito honrada por esse convite, então estou muito feliz, você também é pura poesia, pura sensibilidade, então estou muito feliz por esse convite. Maravilha, fica à vontade aí para tratar do tema, eu vou estar aqui, vou perguntar, vou te atrapalhar de vez em quando, te interromper, mas aí se tiver, no final a gente vai pegar as perguntas, os comentários que tiverem aí pelas redes para a gente continuar o assunto também. Fique à vontade. Então, gente, boa noite. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, que vai assistir esse vídeo posteriormente. E a minha ideia aqui é falar de uma maneira muito simples, porque eu sei que tem vários estudantes aí já se manifestando nos comentários, né? Muitos estudantes da rede pública. Então, a minha fala aqui não vai ser nada acadêmica, nada teórica, vai muito mais pelo lado da vivência, das relações humanas, do que teoria e autores. Eu quero trazer aqui uma abordagem muito prática com relação a esse assunto, inclusive dando exemplos para que os alunos se identifiquem com tudo isso. Né? Não adianta que eu ficar falando de teóricos se isso não fizer sentido na realidade, embora a gente em algum momento vá falar sobre eles. Mas eu pensei em fazer essa fala aqui partindo da oralidade. Porque quando a gente fala aí de língua, né, o João falou que essa semana o tema é língua portuguesa. E quando a gente fala de língua portuguesa, muitos estudantes nem sabem que existem outros países que falam a língua portuguesa. Quando você chega numa sala de aula e fala, e aí, quais são os países que falam a língua portuguesa? Ah, o Brasil e Portugal, porque eu gosto de futebol e tem uns caras lá que falam a língua portuguesa. Né? Mas existem outros países como Moçambique, Angola, Cabo Verde, que também falam a língua portuguesa. Então, a ideia é que a gente amplie um pouco mais desse conhecimento para que mais estudantes saibam que a língua portuguesa existe em outros lugares. Inclusive, se você for ver no YouTube, tem vários youtubers de Angola, youtubers de Moçambique, que não tem, obviamente, a língua portuguesa brasileira, mas é muito mais puxada para o português de Portugal, mas ainda assim com muitas relações próximas ao Brasil. Inclusive, vários youtubers, né, de Angola e Moçambique estão sempre comentando das novelas produzidas no Brasil, falam das roupas nas novelas, né? Então, é interessante a gente pensar isso, porque a gente tem muitas coisas em comum. E a língua é uma dessas coisas que nos une. Embora nós estejamos aí divididos por um continente, nós estamos ligados de alguma maneira. Então, eu quero falar um pouco sobre isso hoje, oralidade e ancestralidade nas literaturas africanas de língua portuguesa. Então, para a gente começar esse papo, e como a gente vai falar de oralidade, não dá para ser rígida, porque a oralidade ela tem axé, a oralidade tem, né? A oralidade é escrita. Então, quando a gente fala de oralidade, falando de base, falar. E esse falar é muito diferente da escrita. No momento do falar, eu em comunhão com o outro, encontrando com a voz. A voz ela é um encontro com o outro. Enquanto na escrita, muitas vezes o processo é solitário, é muito mais silencioso. Quando a gente pensa na oralidade, a gente pensa em corpos se encontrando e se expressando, né? Então, a gente tem aí algumas diferenças entre a oralidade e a escrita. Então, a oralidade, ela não fica registrada da mesma maneira que a escrita. Se a gente for pensar em sociedades orais, a oralidade, ela é uma transmissão dos saberes, né? Saberes que vão sendo transmitidos de geração em geração. Então, vamos pensar aí uma senhora de uma família que sabe fazer uma comida muito gostosa. E todo mundo elogia muito essa senhora porque ela faz aquele prato. E ela não tem uma receita escrita daquele prato, mas ela sabe como fazer. E ela aprendeu com a avó, e a avó aprendeu com a bisavó. Então, essa oralidade, ela se manifesta nisso, nesses saberes que ultrapassam o tempo e são transmitidos boca a boca. Então, a gente não tem um processo de escrita. A senhorinha não pegou um papel e escreveu a receita. E é por isso que muitas vezes a matriarca morre
e aquele conhecimento morre com ela, né? Porque a oralidade, ela é a geração em geração, a transmissão do conhecimento, a transmissão dos saberes. Enquanto na escrita, a gente tem um processo de registro, de cristalização. Então, vamos supor aí que você, que é estudante de ensino médio, vai fazer um print de algo que sua amiga falou. O print é a cristalização da escrita. Enquanto na oralidade, se ninguém me gravar, se ninguém me filmar, eu não tenho registro. Então, a escrita, ela tem esse princípio do registro. E uma das diferenças também entre oralidade e escrita é que na oralidade, no momento em que eu falo, a coisa vai saindo e vai fluindo e eu não tenho como desdizer, né? Eu posso falar, não queria falar isso, mas está falado. Enquanto no processo de escrita, eu posso pensar sobre o que eu falo. Eu escrevo, daí eu apago, eu mando, não mando, tem todo um processo de edição, enquanto na oralidade, a transmissão do saber, ela flui e ela acontece. Pensando nisso, que o saber é transmitido, é importante pensar numa figura que é muito importante nas literaturas, que é o contador de história. Se a gente for falar de oralidade, a gente tem que falar dessa figura. Porque o contador de história, ele é o guardião das histórias de uma comunidade, ele transmite essas histórias, e essa voz desse contador, ele não se encontra num sentido hierárquico, ele se encontra ali num sentido comunitário, num sentido coletivo. Então, a oralidade, ela está muito ligada a um processo social. Enquanto na escrita, a gente tem uma série de regras, por exemplo, na língua portuguesa, eu até falo para muitos dos meus estudantes sobre a gramórtica, que são essas regras que nos matam, que muitas vezes o estudante não sabe colocar a crase e a vírgula e fica enlouquecido. Enquanto na oralidade, a gente não tem essas regras estabelecidas. A língua, ela flui muito mais naturalmente. Então, a gente tem várias diferenciações aí entre a escrita e a oralidade. Então, os contadores de história, eles vivenciam o ato de narrar. Inclusive, tem um texto, aí agora sendo um pouco teórica, do Walter Benjamin, que ele fala sobre os grandes narradores orais e como a guerra silenciou a oralidade. Os homens iam para a guerra, se deparavam com as mortes e, no processo de volta, eles estavam mudos. Então, a gente também vive um processo de apagamento da oralidade por conta do trauma, da dor, do não conseguir falar. E aí, nesse mesmo texto, ele fala que os grandes narradores orais são principalmente os camponeses, que cultivam as histórias da terra, e os marinheiros, os marujos, que trazem histórias de outras terras. Então, o contador de história, ele não lida com a verdade, ele não lida com, aconteceu daquela maneira. A oralidade, de alguma maneira, ela tem uma força vital que transborda a realidade, a matéria. Então, o contador de história, ele foge da realidade. Tanto que todo mundo tem uma família, um tiozão, que fica contando história, todo mundo sabe que é mentira, e todo mundo fala, é um mentiroso. Talvez ele seja um contador de história, porque ele não está lidando com a realidade. Ele está extrapolando a realidade. E o contador de história, ele não é fiel à realidade. É claro que ele se encontra num lugar, ele se encontra num tempo, num espaço, mas ele não é fiel à realidade. E o processo de contar história é bem interessante porque toda história é diferente uma da outra. Porque não há um processo de decorar a história. Não é um processo de declamar a história. É um processo de narrar. E cada vez que o narrador fala uma história, ele usa outras palavras. Então, se a gente for pegar, por exemplo, um conto de fada. Um conto de fada, eu vou ler o conto de fada. Ele não vai alterar. A minha bisneta vai ler o conto de fada, vai ser o mesmo texto, com alguma outra mudança. Na oralidade, cada vez que se conta uma história, ela é diferente. Mesmo que ela tenha os mesmos personagens, a mesma história, a mesma narrativa, a gente tem diferenças porque a língua é viva, a língua é orgânica. Então, todo momento, quando eu vou reviver uma história, eu conto de uma maneira diferente. E aí, pensando nisso, a escrita, ela é muito mais individual, ela é muito mais solitária, ela é um processo para dentro, enquanto a oralidade é um processo para fora. A oralidade se manifesta quando o grupo se organiza, se reúne e ouve as histórias, enquanto na escrita, ela chega, através da palavra escrita, para o outro, sem que o autor esteja presente. Eu posso ler um livro escrito num outro país, sem a presença daquele autor.
E isso é diferente na oralidade. Na oralidade, eu preciso ter um narrador contando a história, né? Então, a gente tem dois processos aí bem diferentes. No entanto, a minha missão aqui também não é falar mal da escrita. Embora a escrita, para o mundo ocidental, seja muito importante, que a gente vai ter toda uma questão aí de propriedades. Vamos pensar o cartório. O que é o cartório? É o lugar da escrita. Lá no cartório eu registro a minha empresa. Lá no cartório eu registro o meu casamento. Então, lá é o lugar da escrita. Então, para o Ocidente é muito importante a escrita para se manter as propriedades privadas. Só que, mesmo assim, a gente precisa se apropriar da escrita. E aí eu dialogo principalmente com estudantes da rede pública. Vocês precisam se apropriar da escrita, porque a gente vive num mundo da escrita. Quanto mais a gente dominar a língua, quanto mais instrumentos a gente tiver, mais poder a gente vai ter, porque nós vivemos em uma sociedade escrita. Então, é importante que a gente se aproprie da escrita, até porque a escrita, ela também traz um prazer sensorial. O ato de escrever também é um ato de sentir, ou de pôr para fora certos sentimentos, né? Então, a escrita também, ela tem um viés importante para a gente recuperar o nosso poder, que muitas vezes está fragmentado, ou a nossa vida que está esvaziada de sentido. Então, é muito importante que a gente se reaproprie da escrita, enquanto um instrumento também de transformação. Então, a escrita, ela capta, ela registra, e a oralidade escapa. Aquilo que eu falo, que não está registrado em vídeo ou em áudio, escapa. Pensa aí numa fofoca. Alguém falou uma fofoca para você. Você vai e repassa. Se alguém te perguntar o que foi falado, não sei, não lembro. Diferentemente da escrita, em que há provas. Então, a escrita, ela capta e a oralidade escapa. E aí, pensando, né, no tema da fala, que também é ancestralidade, a oralidade... Uma coisa curiosa... uma coisa curiosa sobre isso é que o Sócrates, né, e o Platão, eles faziam, era oposto, né? Eles, na verdade, diziam que a verdade só podia ser alcançada pela conversa, pelo diálogo, né? Pela dialética. A escrita, ela perdia essa vitalidade, né? Ela tinha uma força de cópia e ela não conseguia ajudar ninguém a chegar à verdade, porque a comunicação mesmo, real, essa comunicação entre duas pessoas, é o diálogo que faria com que as pessoas alcançassem um conhecimento e tal. Eu só me lembrei disso, acho interessante colocar. Não, maravilhoso. E é engraçado porque a gente vivencia a oralidade as mais diversas situações cotidianas, né? Então, viva numa sociedade pautada pela escrita, você vai ter pautada pela escrita, tá no mudo, você vai ter botar no mudo o microfone que tá dando eco. Botar no mudo o microfone que tá dando eco. O meu tá no mudo. Eu já tava no mudo. Então tá. Então, a gente vive a experiência da oralidade nas mais diversas situações cotidianas, né? Por exemplo, embora em Cuiabá, que nós estamos falando aqui de Mato Grosso, né? Você tem o processo do contrato para alugar uma casa, né? Que é a escrita, em certos lugares no interior do Mato Grosso, você não precisa comprar. Tudo pela fala. Eu quero alugar essa casa, eu vou alugar e não preciso apresentar nenhum documento, não há um cartório. Então, a oralidade também ela é experimentada nas pequenas situações cotidianas, né? E nesse processo a gente encontra alteridade, né? E é o que você falou, a gente se faz através desse processo comunicativo do oral, né? Então, é interessante pensar que a oralidade, nas sociedades orais, principalmente falando do continente africano, é uma dos galhos dessa árvore frondosa que é a ancestralidade. E aí, o que é a ancestralidade? São experiências e práticas e saberes que atravessam o tempo, né? Então, quando a gente pensa em ancestralidade, não é algo que está cristalizado pelo tempo, que ficou no passado. É uma prática que reverbera no presente, ela ecoa. Então, a oralidade faz parte dessa ancestralidade. E quando a gente pensa, por exemplo, em Kizerbo, que é um dos autores que trabalham também a oralidade, as palavras, elas têm uma força vital em muitas comunidades.
Então, se na nossa sociedade o que vale é o registro escrito, o que vale é a palavra escrita, nas sociedades orais, o que vale é a voz, o que vale é a palavra. A palavra tem uma energia, ela tem um axé, ela tem energia vital. Então, é interessante pensar que essa oralidade que está relacionada à oralidade, ela não é só biológica. Ela não tem a ver só com sangue, mas ela também tem a ver com comunidade, tem a ver com pertencimento, tem a ver com grupo, coletivo, que não é necessariamente biológico, se a gente for pensar os mais deslocamentos possíveis da humanidade. Então, a gente tem uma ancestralidade que está para além da questão biológica. E aí, pensando que a ancestralidade não é algo só congelado no presente, a gente pode pensar como a oralidade reverbera na escrita. E é aí que está o ponto que eu quero chegar. Embora eu tenha falado aí das diferenças entre oralidade e escrita, a minha fala ela vai no caminho de entender como a oralidade se expressa na escrita. E aí eu preciso fazer um recorte, porque falar de um continente é impossível, né, de uma maneira justa. Então, eu preciso fazer um recorte de tempo e de espaço. Então, o meu recorte ele é da poesia, principalmente, da década de 50 até 75, em Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, nos países de língua portuguesa. Então, quando a gente fala de oralidade nessa poesia, a gente tem que pensar no processo de colonização desses países. Assim como o Brasil viveu a colonização portuguesa, esses países também viveram a colonização portuguesa. Então, tanto Angola quanto Moçambique tiveram essa invasão dos portugueses e um certo domínio, né, desses colonizadores contra as populações autóctones, que a gente chama de populações locais. Então, todo o processo de colonização, ele é um processo de imposição. Ele não é um processo harmônico de negociação. Ele é um processo de imposição. Então, a colonização portuguesa impôs a língua portuguesa, a colonização portuguesa impôs certos hábitos, certos modos de vida, certos tipos de produção e reprodução da vida. Então, nesse processo de imposição, muitas línguas acabaram sendo silenciadas. Então, em Moçambique, por exemplo, a gente tem muitas línguas sendo faladas, embora a língua portuguesa seja a língua oficial, é a língua que você vai utilizar em prova, é a língua que você vai utilizar em instituições públicas, mas no seio das famílias se falam outras línguas, como Xangana, como Ronga. Então, a língua é uma coisa muito ampla nesses países. Então, eu vou falar principalmente de poesia nessas décadas e falar também de poesia nesse espaço. E aí é importante perceber que no processo de colonização com essa imposição, obviamente você vai ter resistência. As pessoas não vão aceitar pacificamente serem dominadas. Então, há um processo muito grande de resistência, que vai se manifestar tanto em forma de luta, através de guerrilha, de luta pela independência, que vai começar ali em 1950, e mais fortemente, mas também uma guerrilha através da escrita. Em que sentido? Vários autores de Moçambique, vários autores de Angola, vão começar a escrever, vão se apropriar da língua portuguesa, que é essa língua do colonizador, para começar a produzir uma escrita que identifique as comunidades locais. Então, eles utilizam o Luandino Vieira, que é um dos escritores de Angola, ele até fala que a língua portuguesa é um troféu de guerra. O que isso significa? Eu pego a arma do colonizador, qual é a arma do colonizador? A língua. E eu uso contra ele. Então, esses autores se apropriam da língua portuguesa para fazer crítica ao próprio colonizador. Então, nesse período, a gente vai ter uma poesia de muita resistência, uma poesia de muita luta, mas essa luta nas palavras não é uma luta panfletária, né? Uma luta que fica falando de guerra. Não, é uma poesia que vai olhar para a ancestralidade e para a oralidade como uma forma de resistência. Se eu tenho uma imposição de língua, se eu tenho uma imposição de cultura, eu posso me defender também e utilizar a arte e a palavra como um instrumento de luta. E é isso que eles vão fazer. Então, esses autores desse período começam a construir poesia, vão para jornal, vão construir romances, vão construir diversas formas de resistência através da arte. Inclusive, tem um pintor em Moçambique chamado Malangatana, que ele vai utilizar todos os elementos da ancestralidade nos seus quadros.
Então, todo o processo de oralidade e ancestralidade permeia as poesias desse período. E aí a oralidade se manifesta na escrita, tanto enquanto tema, então a gente vai encontrar poemas em que tem língua portuguesa e no meio tem expressões ronga ou xangana, no caso de Moçambique, e a gente vai encontrar a oralidade também no próprio ritmo da poesia. Eles vão construir uma poesia que está muito diferenciada daquela poesia quadradinha, europeia, com métrica, com rima, que tem que contar e fazer canção, né? Essa poesia, ela vai refletir uma ancestralidade que é uma outra estética. Então, eu não posso pegar a estética europeia, jogar na poesia e falar, não, não é bom. Não é bom de acordo com a régua da Europa, né? Mas se a gente for pensar um outro tipo de poesia, é pura poesia, é pura metáfora, é pura construção de linguagem ali, né? Então é muito interessante pensar que a oralidade se manifesta dessa maneira. E aí, como que a ancestralidade também se manifesta? Principalmente através da figura da mãe. Então vai aparecer em muitos poemas desse período a figura da mãe. E aí a mãe aí não é só uma mãe biológica, mas é a mãe África. E em muitos poemas essa mãe foi espoliada, foi violentada. E agora esses autores, eles querem essa África de volta. Eles querem o retorno dessa mãe. Eles querem honrar essa mãe. Então, a ancestralidade vai aparecer aí, tanto do culto à mãe biológica, quanto do culto à mãe África. Então, a ancestralidade permeada nesses processos, nessa construção poética. Deixa eu perguntar uma coisa que me interessa bastante em poesia, a sonoridade, né? Às vezes eu não fico muito prestando atenção em métrica, nem gosto. Mas eu gosto muito de ouvir a consecução de palavras, a escolha de palavras, porque eu acho que isso, para mim, é que dá beleza. Como é a sonoridade, não sei se essa pergunta é possível de ser respondida, nesses poemas que você leu, né, nesses poetas. Sim. Queria saber se eles incluem aí as sonoridades das línguas maternas, das línguas ancestrais, a musicalidade, o ritmo, essa coisa toda. Isso aparece demais, João, demais na poesia, as expressões de línguas locais. Então, você está lendo ali um verso, aí você esbarra numa palavra como, por exemplo, machimbombo. Aí você fala xigubo, caringana. Então, assim, eles vão ali subvertendo a língua portuguesa, colocando expressões de línguas locais. Mas uma outra questão também que vai aparecer muito são os sons de certos instrumentos. Então, você está ouvindo, por exemplo, Xigubo é um dos poemas do José Craveirinha, que a gente vai chegar lá, que é um autor moçambicano. Xigubo significa uma espécie de ritual antes da batalha. E aí, o Craveirinha vai criar um livro chamado Xigubo, que é uma forma de ritual contra os colonizadores. Então, ele está recuperando a ancestralidade do Xigubo para utilizar contra os colonizadores. E aí, o livro inteiro é recheado de tambor. Você ouve, através da narração dos poemas, os tambores, que é a própria guerra. Você vai ouvindo ele se preparando ali enquanto eu lírico para a guerra. Então, é muito interessante porque vários instrumentos musicais, como a chimbila, vão aparecer através da combinação de palavras dentro do texto. Então, é muito legal isso, porque eles também vão recuperar elementos estéticos que não são do colonizador, né? Então, por exemplo, a poesia europeia é uma poesia silenciosa, é uma poesia quase como uma oração, né? Em que você se ajoelha, você fala baixo. Essa poesia desse período é a poesia do grito, é a poesia do cantar, é a poesia do falar, é daquilo que está silenciado, daquilo que rasga o peito, porque foi ocultado, porque foi camuflado. Então, é muito interessante pensar toda a parte da oralidade nessa poesia, porque vai trazer tudo isso para dentro do texto. E tudo isso, de alguma maneira, são barricadas de resistência através da arte. E é interessante porque no Brasil, por exemplo, a gente viveu a ditadura militar, tinha o processo de censura, e alguns textos passavam. Em Moçambique foi a mesma coisa, tinha a polícia portuguesa, os autores enviavam os textos e alguns passavam, porque nem a polícia tinha compreensão estética do que era aquilo, de que aquilo era resistência. Não é simplesmente, eu vou falar um poema da Mãe África.
não é isso, não é o tema. Tem a ver com a resistência que essa imagem traz para o texto. Né? Então, ao falar de Mamãe África, ao falar de um tambor, ao falar de instrumentos musicais que foram feitos historicamente por algumas comunidades, isso é uma forma de resistência. Né? Não é simplesmente falar, somos contra a polícia portuguesa, somos contra Portugal. Não é essa estética que se constrói. É uma estética de resistência que olha para a ancestralidade para recuperar o ser fragmentado pela dor do presente. Porque eles viveram um processo de guerra, né, um processo de luta contra a colonização. Então, ao pautar esses elementos, eles estão reconstituindo o próprio ser. E, inclusive, vai ter várias poesias de culto, de alegria e de honra aos próprios elementos da pele, elementos do rosto, que também vão entrar nessa ancestralidade, do orgulho das suas raízes. Diferente do Brasil, que a gente tem um processo muito forte de miscigenação, por exemplo, em Angola, Moçambique, esse processo é muito menor. Então, a gente tem grupos raciais muito mais demarcados. E isso vai aparecer na poesia. Só que, ao invés desses grupos se subordinarem a essa estética europeia, de, agora eu vou alisar o cabelo, agora eu vou me tornar branco, essa poesia vai resistir, trazendo a beleza da negritude, trazendo a beleza da ancestralidade, trazendo os elementos da comunidade ancestral, trazendo as línguas. Então, a resistência se constrói nesse campo, nessa poesia. E aí, eu queria falar de alguns autores que eu acho importante falar. O primeiro deles, que é o que eu estudei durante o mestrado e doutorado, então eu preciso falar dele primeiro, que é o José Craveirinha, que é um autor, que foi um autor moçambicano, e ele escreve principalmente nesse período de independência, e toda a poesia dele vai ser construída com essa luta com a palavra, né? Então, mesmo ele foi sim para a guerrilha, ele fez as lutas, juntou com a Frelimo, que era a frente de luta pela independência de Moçambique, inclusive foi preso. Ele produziu uma obra chamada Cela 1, que ele produziu quando estava na cadeia, e é interessante pensar que, para além da luta física, ele também estava presente na luta simbólica. Construir poesia em um momento de dor é uma forma de resistência, né? Então, ele também constrói com a linguagem essa resistência. A gente tem também, falando ainda em Moçambique, a Noêmia de Souza, que foi uma escritora também muito amiga do José Craveirinha, que também escreveu nesse período, e a poesia dela está muito ligada à musicalidade. Então, ela faz muitas referências, por exemplo, ao jazz, ao blues, tentando fazer uma conexão com os próprios cantores de Moçambique. Então, ela faz um entrecruzamento dos negros na diáspora, dos negros em outros lugares, buscando essa comunhão para além do território. Ela também fala em algumas passagens do Brasil. Então, é interessante pensar que há esse entrecruzamento de uma ancestralidade que não está também demarcada pelo território, mas também para além do território. A gente também tem o Agostinho Neto, que foi um poeta angolano, inclusive ele foi presidente de Angola, e a poesia dele também é muito marcada por essa resistência, e tem um elemento a mais, porque o Agostinho Neto, inclusive, o Edson Flávio da Unemar é um pesquisador maravilhoso que estuda Agostinho Neto. Tem uma questão no Agostinho, que é a questão da espiritualidade que vai aparecer. Ele vem de uma família religiosa, então o tempo todo a espiritualidade está muito presente também na obra dele. E quando a gente fala de espiritualidade em certas comunidades orais, não é como em certas comunidades ocidentais, né, em que você tem aí a fragmentação de opostos, como, por exemplo, o sagrado e o profano. Está ali tudo junto, está ali tudo misturado. Então, ele mistura a religiosidade, espiritualidade e, ao mesmo tempo, as lutas pela independência. Então, inclusive, tem um livro chamado Sagrada Esperança, né? Então, ele traz aí esse universo também do sagrado para dentro da poesia, que é um elemento bem legal desses autores, né? Especificamente dele. A gente também tem o Amílcar Cabral, que também foi um guerrilheiro e também foi poeta. E algo que aparece nesses autores em especial é a questão da liberdade. Só que a liberdade ela está expressa nas mais diversas metáforas, né? Então você tem a liberdade não física, mas a liberdade também espiritual, a liberdade em busca
de ouvir as próprias músicas da própria terra, de poder comer as próprias comidas. Então, a liberdade ela é muito minuciosa, ela está no pequeno, né? Ela não está na liberdade, no grito pela liberdade. Ela está na coisa pequena, na restituição das pequenas coisas que compõem os seres. Então, é interessante pensar que essa poesia, ela vai resgatar a oralidade, resgatar a ancestralidade como forma de combater a colonização. Então, a importância da arte, né, e aí falando principalmente aqui numa rede social de um museu, como olhar para uma obra de arte, como olhar para um poema, é olhar para um instrumento de resistência, que resiste ao tempo, né, que resiste ao espaço. Então, é interessante pensar que a obra de arte é isso, é uma resistência por si só. E se a gente fala dos nossos tempos, né, pensar em construir resistência não é só o grito, não é só a luta concreta, né? Há muitas diversas formas e nuances de resistir. E eu acho que essa é a grande lição que esses autores trazem, sabe? A resistência, ela não se faz só de maneira física, mas também de maneira simbólica, sabe? Nas nossas práticas de escrever um poema, nas práticas de afeto. Outra questão que vai aparecer muito para finalizar minha fala é a questão da afetividade, e aí o auto-amor, mas também o amor pelo espaço. Então, por exemplo, a natureza vai aparecer muito nesses poemas como um personagem, não como um cenário. Na literatura europeia, a gente vai ter o mar, vai ter a natureza como um cenário ali, que está ali, né, para ser contemplado. Nessa poesia, a natureza é um ser orgânico, ela faz parte de um todo ali, ela é a extensão do homem. Então, também há uma outra relação aí da natureza dentro dessa poesia. Tem até um poema do Craveirinha que ele fala das montanhas, e ele vai construindo uma relação como se a montanha fosse um corpo. Ele compara ali o corpo da montanha ao corpo de uma mulher. Ele consegue fazer essa construção. Então, a resistência se manifesta nisso, desde a natureza, até a música, até a mãe, a oralidade. Então, tudo isso compõe esse universo riquíssimo. Então, se você ficou aí instigado, né, por essa literatura, procure no Google, no YouTube, esses autores, tem muitas poesias disponíveis. Aqui no Brasil já tem muitas obras sendo publicadas. Então, eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito a experiência de vocês com poesia, porque muitos estudantes têm dificuldade de ler poesia, não conseguem ler poesia. Falam, não entendo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Sim. Desculpa. Sim. Por acaso, você já fez algum... Gente, desculpa, minha internet está caindo toda hora, mas eu não estou fazendo falta mesmo. Só a Luana aqui já está arrasando. Eu tô só sobrando aqui. Gente, seguinte, queria perguntar para você, Luana, se você já fez algum estudo comparativo entre escritores negros da diáspora e escritores negros desses países que ainda estão nos seus países de origem, se existe alguma coisa, assim, alguma diferença, se essa diáspora forçada, né, terrível, ela alterou um pouco a resistência, o foco da resistência, os temas da resistência, nesse sentido. Sim. Existem vários estudos sobre isso. Eu especificamente nunca escrevi nada sobre isso, mas a cabeça já formulou muitas coisas. Tem até um poema do Craveirinha que ele fala de um elo entre os negros. Então, ele fala o negro no canavial no Brasil, o negro catando algodão nos Estados Unidos, o negro em Moçambique. Ele começa a construir umas imagens ali que dá uma relação de irmandade, de algo de uma família que nem está dividida, né, por um continente. Então, muitos autores vão trazer essa ideia de uma irmandade, de uma coletividade que supera a fragmentação do espaço. Então, é muito visível. Inclusive, se a gente for pensar nos Estados Unidos, na década de 30, teve o chamado Renascimento do Harlem, em que no Harlem, que é um bairro negro dos Estados Unidos, tipo Brooklyn, começou a fazer manifestações culturais, misturando a cultura europeia com a cultura dos países de África. E aí deu aquela mistura louca e aí se transformou em vários estilos musicais, né? Então, se a gente for pensar em ancestralidade da diáspora,
a gente tem muita conexão. Inclusive, um colega meu de doutorado, ele contou que aqui em Cuiabá tem um instrumento de rasqueado, que é algo que faz assim, eu esqueci o nome, mas tá mudo. Ganzá, aqui se chama Ganzá, ganzá. isso. E aí esse meu colega foi para Moçambique e aí chegou lá, encontrou o mesmo instrumento. Ele falou que ficou chocado. Eu falei, gente, ele falou, gente, eu ouço esse instrumento em Cuiabá e em Maputo tem o mesmo instrumento. Então, essa ancestralidade, ela nos conecta a um nível que está além do território. As práticas, elas ecoam e elas atravessam o tempo. Então, com certeza, essa resistência negra fora de África, ela está muito interligada com as práticas ancestrais africanas. Porque, embora houvesse o processo de ruptura e de sequestro das comunidades africanas, você não consegue romper a memória, você não consegue romper a história, o vínculo. Tudo isso acaba permanecendo, né? Então, essa memória, essa história, ela permanece mesmo com a ruptura e o fraturamento das comunidades que vão ser retiradas de África. Por isso, há um elo. Se a gente for pensar no Brooklyn, se a gente for pensar periferia de Cuiabá, se a gente for pensar Mafalala, que é uma periferia de Maputo, tem coisas em comum. Você fala, gente, tem coisas em comum, sabe? Tem uma senhorinha ali vendendo um salgado que me lembra a periferia de Maputo. Então, há algo que interliga essas comunidades que está para além do tempo e espaço. Tá mudo. Tá mudo. Isso, voltou. Alô, alô? Voltou? Desculpa. Vamos ver se a gente tem pergunta aqui. Desculpa, minha internet, não sei o que está acontecendo. Minha internet é assim, tem dia que está ótima, tem dia que não está. Mas é isso, a live tem disso, né? Live significa vivo mesmo, a vida é cheia de surpresas. Né? Vamos lá, ver se tem aqui. A Gisele estava perguntando para você, pedindo para você dar outro exemplo dessa ancestralidade europeia em confronto com a ancestralidade africana na poesia. Antes de você responder, eu queria agradecer Gisele Marques, a professora que trouxe seus alunos ontem, trouxe hoje também, a todos os alunos aí do João Brienne que estão participando. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? A gente fica muito feliz que vocês estejam aqui contribuindo aqui com a gente. Se vocês quiserem, pode fazer pergunta aí, fiquem à vontade, beleza? Que ainda tem uns 10 minutos, 15 minutos, dá tempo, tá bom? Manda ver, Luana. Beijo, Gi! Obrigada por estar presente. Então, eu vou trazer o próprio Craveirinha, ele tem uma obra que ele fala de certas tradições em Moçambique, e ele faz uma comparação de uma dança, que acho que é, se eu não me engano, a Xingombela, se eu não me engano, não me lembro o nome, de uma dança de Moçambique, e aí ele compara com uma dança europeia, que é o balé, né? Então, no balé, existe o processo de sair do chão, né? O balé, ele quer flutuar, ele quer ir para o céu, ele quer ir para cima. Enquanto essa dança específica que ele comenta é o bater o pé no chão, é o querer se unir à terra, né? Não é o processo de ir para cima, é o processo de se incorporar à terra. Tanto que a gente vai ver videozinho viral no Facebook de crianças dançando, é esse bater o pé, é a tentativa de voltar para o útero da terra. Então, eu acho que o balé e essas danças refletem muito bem a diferença dessa ancestralidade, né? Da ancestralidade europeia e da ancestralidade dessas comunidades. Então, esse é um dos exemplos para ficar claro. Tá bom. Tá mudo. Não consigo te ouvir.
Olá, voltei, tá me ouvindo agora? Sim, Nossa, hoje tá complicado, desculpa, gente, é normal. Tecnologias. Às vezes a gente pensa que veio para facilitar, mas veio para aperrear a gente mais. A Gisele está pedindo para explicar um pouco o que é diáspora, que eu imagino que é por conta de um pessoal que está aí que não é familiarizado com os temas. sim. A diáspora africana foi o processo de sequestro de vários grupos de famílias de África para outros lugares do mundo. Então, por exemplo, para a América Central, para o Brasil. Então, todo esse processo de ruptura forçada, de deslocamento forçado, a gente chama de processo de diáspora africana. Agora, esses lugares em que esses grupos foram colocados, né, à força, a gente também vai chamar de diáspora. Então, por exemplo, a gente tem o Brasil como uma diáspora, que é um lugar em que esses grupos acabaram ficando à força. Então, a diáspora não é só o deslocamento, é também o deslocamento forçado, mas esses espaços em que comunidades negras resistem. Então, são pessoas deslocadas do seu lugar de origem que resistem e permanecem nesses espaços. Então, a gente pode falar que o Brasil é uma diáspora, que a gente tem lugares de comunidades negras que são diáspora. Então, são lugares de resistência negra que reivindicam a sua história e a sua memória. Então, a gente tem aí duas questões, o deslocamento e o território, uma questão territorial. Explicou? Respondido? Alguém aí tem mais alguma pergunta? Algum aluno ficou com alguma dúvida? Não tenham vergonha, pode perguntar. A gente está aqui para responder, a Luana está aqui para responder. Aqui todo mundo é professor. E a gente gosta de responder, né, Luana? Sim, sim. Luana, deixa eu te perguntar, que eu estava perguntando sobre a questão da diáspora, porque eu estava pensando aqui também, o movimento eu conheço pouco, né, da literatura produzida aí por alguns indígenas e tal, que é bastante interessante, que eu senti certa similaridade, né, quando eles trazem toda a sua, inclusive na América Latina como um todo, se a gente pega a Bolívia, o trabalho todo de decolonialidade que é feito lá, né, com a bandeira dos povos, né, com toda a questão de pensar, de trazer o pensamento indígena para o centro, né, da episteme popular mesmo, para o centro da episteme acadêmica, inclusive. Isso é bastante interessante, esse movimento, eu senti certas similaridades, e no Brasil a gente tem um pouco mais de resistência, a gente tem uma série de pensadores, né, que são indígenas, que estão na sua terra e que tentam falar, e que tem uma fala super potente e que não encontra ecos, né? Você acha que nesses países de África onde você estudou, eles têm tem mais espaço para, quer dizer, essa literatura, essa voz, ela chega muito mais longe do que, por exemplo, literatura indígena, né, escrita por indígenas, não literatura indígena, mas escrita por indígenas aqui no Brasil? Então, meu conhecimento sobre literatura indígena é pouco, né? Eu não poderia fazer essa comparação sem ter um conhecimento real, né? Que não é minha especialidade. Mas o que eu posso dizer é que a veiculação das literaturas africanas de língua portuguesa, ela vem de uma luta dos próprios escritores, sabe? Não como um espaço concedido pelas editoras, mas principalmente, por exemplo, no Brasil, como que isso ecoa, né? A lei que define os conteúdos relacionados à África, literaturas negras, história do povo negro, tudo isso vai interferir diretamente na publicação e veiculação e nas vozes, né, sendo ouvidas. Então, essas literaturas, elas estão rompendo a porta para entrar, sabe? Não é algo concedido. E eu acho que, de alguma maneira, tem uma similaridade, sim, tanto na parte temática, talvez de estrutura, porque a gente tem povos aí que foram sequestrados, né, e colocados a um trabalho forçado, a um trabalho escravo. Então, de alguma maneira, acho que essa ancestralidade indígena, ela tem similaridades com essas ancestralidades negras, né, e por isso esse ponto de encontro. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que é preciso lutar para que essas vozes sejam ouvidas, né, porque a academia, ela, embora esteja se abrindo para vozes, entre aspas, muitas aspas, marginais,
ela ainda está completamente fechada para a literatura europeia, para as artes europeias, né? Então, você falar de oralidade, você falar de ancestralidade, você trazer essa poesia que foi silenciada pela branquitude, pelas culturas europeias, é uma forma também de resistir dentro de espaços como a academia. Então, é muito importante que a gente estude esses autores, estude os indígenas, estude as literaturas africanas de língua portuguesa, essa poesia oral, né, dessas comunidades. Então, acho que é muito importante trazer tudo aquilo que foi silenciado e trazer uma nova narrativa, né? Deixar de contar a história contada pela Europa e reconstruir as nossas histórias. Consigo ouvir. Eu acho que é o fone. A internet que está caindo. Ouviu? Isso. Uhum. Travou. Alô? Deu. Ouviu agora? Uhum. Não é o fone, não, é a internet que tá uma coisa aqui. Queria dizer que aqui no Brasil também, né, a gente tem vários autores e autoras negras que são espetaculares e que todo dia precisa provar alguma coisa, né, e Conceição Evaristo mesmo, é assustador que ela não tenha ganhado uma cadeira ainda na Academia Brasileira de Letras, porque ela é espetacular. E aí tem várias outras coisas, né, a Ana Carolina de Luciene Jesus. Carvalho. Sim. Aqui no Mato Grosso. Ah, sim, claro. A gente tem um monte de gente aí que todo dia tem que estar provando e cavucando o espaço, né? Que é a história dos povos negros, indígenas também. E é isso, né? A luta continua. Luana, eu queria te agradecer imensamente por essa aula. Adorei, aprendi um monte. Eu espero que os meninos aí do João Brienne tenham gostado também, tenham aprendido bastante coisa. Porque a professora Gisele vai fazer o quê? Vai botar na prova as coisas, vai fazer pergunta. Então, espero que vocês tenham prestado atenção, porque a professora Gisele é brava. Então, é isso. Ô, Luana, muito obrigado, viu? Valeu mesmo pela sua gentileza, por você estar aqui, adorei mesmo. Gente, sigam a professora Luana no Instagram. Eu acho que aí na descrição da live, aí na descrição, vocês vão encontrar o endereço dela. Esperar se ele volta. Bom, então, enquanto o João não volta, deixa eu só me despedir. Quem quiser me contactar, tiver alguma dúvida, eu tenho um Instagram, chama @conversalu. Entrem lá, ele é muito focado para estudantes do ensino médio, mas tem muitas dicas lá sobre Enem. Então, quem quiser me segue. Foi um prazer tá aqui. Se vocês precisarem de novo do link, e procurem, estarei disponível para vocês, tá? Valeu, obrigado. Esse trabalho de vocês está muito lindo, de verdade. Continuem, porque isso está enriquecendo muita gente. Legal. Amanhã, gente, a gente vai ter mais 2 convidados que vão falar sobre a língua portuguesa, que vai falar sobre a origem aí da língua portuguesa, né, trazendo um pouco dessa história, desde dos Lusíadas, né, esse professor, que é um professor da USP, estuda também linguajar cuiabano, outras variedades linguísticas no interior de São Paulo, então tem muita coisa interessante para dizer amanhã. Então, não faltem a aula de amanhã sobre a língua portuguesa. A gente vai ter aqui Manuel Morivaldo, Santiago Almeida e a Criseida Rovena Zamboto de Lima, né? E o tema de amanhã será Desde Sempre na Variedade Portuguesa.
Então, vocês não percam, amanhã a gente vai estar aqui com esse tema, nesse mesmo horário, com esses 2 convidados. Tá bom? Gente, acompanha a gente nas redes sociais. Semana que vem a gente vai lançar um curso de formação para educadores, tá? Então, fiquem atentos, que é Educação Patrimonial e Novas Tecnologias. Também a gente vai ter algumas outras novidades aí, então acompanha a gente aí para vocês estarem a par dos novos temas, das novas coisas, das novas ações que a gente está desenvolvendo aí pelas redes, tá bom? Muito obrigado, boa noite para todo mundo, grande beijo. Beijo, Luana. Muito obrigado. Beijão. Tchau, Gisele. Tchau, alunos do João Briene. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.